Há um lugar onde as pressões não nos abalam. Há um lugar onde o medo não me domina. Há um lugar onde as incertezas se esvaem. E esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no nosso Deus. Que essa mensagem ela possa reverberar nos nossos corações e a gente possa de fato provar desse cuidado, Desse cuidado, desse amor do nosso Deus sempre conosco, e a gente possa desejar, A gente possa desejar estar na presença do Senhor. Não há lugar melhor, não há outro lugar que nós, cristãos, devemos almejar, senão na presença do Senhor, Nós estamos iniciando a nossa tarde da esperança. Fica o desafio a todos nós de sempre convidar alguém para estar conosco, Se a gente convida, às vezes a pessoa não vem. E se a gente não convida? Aí não vem mesmo, Então, que nós possamos ter essa prática e desenvolver. Ah, pastor, mas eu já convidei tanto. Continue. Não esmoreça, continue convidando pessoas. A gente grava, a mensagem aqui. Você pode pegar e mandar esse link para as pessoas. Enfim, e falar, vem ver o que acontece lá. Então, nós fazemos a nossa parte. E nesse ano, nós queremos a cada terça-feira, nós queremos trabalhar um provérbio. Nós temos aí o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, e queremos nesse ano trabalhar a cada semana um capítulo de Provérbios. Então fica aí a tarefa de casa, Você pode ler Provérbios aí. Provérbios é um livro interessante porque você consegue ler no mês, Tem um para cada dia do mês, 31 capítulos. Então você pode ler um por dia aí. E nós vamos nesses 31 capítulos aí discorrer durante o ano aí, 31 semanas, meditando em cada um dos provérbios, A gente não vai passar versículo a versículo, mas a gente vai trabalhar o contexto dele como um todo, e isso vai trazer para nós a edificação que nós precisamos. Muito bem, queria que você abrisse a sua Bíblia então, Provérbios, no capítulo 1, mais especificamente ali no verso de número 20. Verso de número 20. Provérbios 1, verso 20. Diz assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a mão e não houve quem atentasse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto,
comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios, capítulo 1, a partir ali do verso 20, ao final. Provérbios está entre aqueles escritos sapienciais, escritos de sabedoria. Então, assim, muitas pessoas não entendem isso e acham que provérbios são mandamentos ou profecias. Não são. Não são profecias, não são mandamentos. São conselhos. Provérbios são conselhos, Então não tome os versículos aqui como uma profecia de Deus. Não, são conselhos. Isso que a gente precisa ter em mente quando a gente estiver lendo Provérbios. Meus irmãos, a vida ela é feita de escolhas, não é verdade? Todos os dias a gente está diante de uma decisão que precisa tomar. O que eu vou fazer de almoço? Uma decisão. O que eu vou comprar no supermercado? Uma decisão. A que horas eu vou dormir? Ou que horas eu vou acordar? A vida é feita de escolhas. Algumas a gente percebe na hora, como essas, A gente, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher entre isso, entre aquilo, entre comer pão com doce ou comer um bolo. A gente percebe na hora. Outras, elas só mostram o efeito das nossas decisões com o tempo. E Provérbios aqui, ele começa nos lembrando de algo bem simples, mas profundo. Ninguém se perde de repente. Ele traz nesses versos que nós lemos aqui, muitas palavras duras, Palavras fortes. Mas é porque ele está falando de um povo que não quis ouvir a voz do Senhor. Ele está falando de um povo que virou as costas para Deus e não quer ouvir os conselhos de Deus e quer decidir a sua própria vida segundo o seu próprio entendimento. Rejeitaram a Deus. Então por isso que a palavra ela é bem dura. Então a gente percebe aqui nesse texto que aos poucos as pessoas começam a se perder porque elas param de ouvir. Uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor, não foi porque ela teve uma frustração em determinado dia com alguém da igreja, não. Talvez aquela frustração ali tenha sido a gota d'água, tenha sido o que transbordou, mas na verdade ela já veio se perdendo com o tempo, já veio se perdendo na jornada. Quem sabe quando ela parou de ouvir a Deus e começou a olhar as circunstâncias, começou a olhar o problema do outro, começou a olhar para as dificuldades. E aqui no verso 20, a Bíblia nos apresenta uma cena muito humana, A sabedoria não está escondida. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões das cidades profere as suas palavras. Ela está gritando, segundo o texto. Mas, aliás, quando lemos isso aqui, a gente pode perceber claramente que quando ele fala dessa sabedoria que está gritando, ele está se referindo à fala do Senhor. Deus está falando, a todo instante Deus está falando. Mas vocês não estão ouvindo. Olha, nas praças, nas ruas, em todo instante, a sabedoria. Quem é essa sabedoria? É o próprio Senhor. Esse é um ensino que nós precisamos entender, que Deus, Ele não fala só aqui no culto. Ele não fala só aqui no domingo, na terça-feira à tarde, ou em qualquer outro encontro que nós tivermos aqui na igreja. Não, o Senhor fala a todo momento, quando você caminha, quando você está na rua, quando você está indo ao supermercado, quando você está fazendo N coisas, limpando a casa.
o Senhor está falando. Quando precisamos tomar algumas decisões, o Senhor está falando. Quando o Senhor quer nos corrigir, Ele está falando. E esse texto nos confronta, porque muitas vezes a gente não ouve ou não quer dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando. A sabedoria fala, mas nós resistimos. O texto ele é claro, vocês recusaram, desprezaram, não aceitaram. Então, ou seja, não é falta de informação, é resistência do nosso próprio coração. Quantas vezes Deus já falou conosco e a gente seguiu em frente mesmo assim? Sabe quando um pai dá um conselho para o filho, dá uma orientação para o filho vai lá e faz totalmente o contrário? É da mesma forma que a gente age com Deus. Da mesma forma. Deus está falando, Deus está nos orientando, Deus está conduzindo, as circunstâncias estão nos conduzindo de uma forma que Deus está nos levando, mas a gente insiste em ir pelo outro lado, né? A gente insiste em fazer o sentido contrário. Tipo, eu dou conta, eu consigo. Chamamos, vamos orar, irmãos, vamos nos reunir para orar. Eu oro em casa. Mas vai ver, não ora. Não, vamos ler a Bíblia. Não, eu leio do meu jeito. E quando vai ver, nem leu. A Bíblia sequer é aberta durante a semana, né? Isso é um absurdo ou não? Isso acontece muito. O problema então não é falta de sabedoria, o problema é um coração que não gosta de ser corrigido, não gosta de ser orientado. Deus fala conosco, mas a gente não quer dar ouvidos. Então, a Bíblia fala com a gente. O problema é que a gente não quer ouvir. E esse texto aqui, ele nos convida a fazer uma autoavaliação muito honesta. Quando Deus nos confronta, qual que é a sua primeira reação? Sabe aquele sentimento que o Espírito Santo traz ao nosso coração e aquilo te incomoda? Não foi ninguém que falou, mas você sentiu no seu espírito, puxa, o Senhor está me advertindo sobre determinada situação. Qual que é a sua decisão? Qual que é a sua primeira ação? Humildade ou defesa? Isso é coisa da minha cabeça. Quantos não disseram isso já, né? Isso é coisa da minha cabeça. Isso não é Deus falando, não, é coisa da minha cabeça. E Deus está ali, insistindo. Muitas vezes, a gente não rejeita de forma aberta, né? Mas a gente adia. O Senhor nos chama a orar. O Senhor nos chama a viver uma vida intensa de oração. E a gente não fala, não, eu não vou orar porque eu não quero orar, não. Claramente a gente não fala, mas a gente fala não adiando, né? Não, vamos orar sim. Quando você vê um pedido de oração ali no WhatsApp, né? Quando você vê uma mensagem ali pedindo oração, aí você, vamos orar. E você nem orou. Você nem parou para orar, você vai adiando as decisões, você vai resistindo à sabedoria, e na prática, você fecha os ouvidos para o cuidado de Deus. Talvez o Senhor esteja hoje falando com você em algum tempo, talvez sobre uma decisão que você precisa tomar, talvez sobre um relacionamento que você precisa se aproximar. Talvez Deus esteja falando sobre algum ajuste no caminho. É importante você mudar isso aqui. Não vá por esse caminho. Algo que precisa ser corrigido na nossa jornada. Muitas coisas Deus pode estar falando conosco. Muitas coisas você pode estar vivendo. E a aplicação para nós aqui ela é muito simples e profunda. Ouvir a Deus
exige abrir mão do nosso orgulho. Quando a gente decide ouvir a Deus, saiba que certamente você talvez vai precisar tomar uma decisão que vai te incomodar, vai passar por cima dos seus próprios interesses. Por quê? Porque Deus, que é a própria sabedoria, Ele quer nos conduzir para o crescimento. Ele quer nos conduzir num caminho que vai nos fazer avançar e crescer e amadurecer. Só que para essa jornada acontecer, nós precisamos passar por cima da nossa pequenez, passar por cima daquilo que nos trava, passar por cima daquilo que nos atrapalha. E isso incomoda. E por isso muitas vezes a gente rejeita a palavra do Senhor. A palavra de Deus e a mensagem que Ele traz para nós, muitas vezes vai nos chamar a nos expor. Nos expor por uma limitação que talvez você acha que você tenha. Mas saiba que Ele nos chama para nos proteger. E ouvir a Deus é o primeiro passo para a mudança. Eu não consigo falar do amor de Deus para as pessoas. Eu não consigo convidar a pessoa para vir para a igreja. Eu tenho dificuldade, eu travo na hora que eu estou diante da pessoa. A palavra do Senhor vem para nos trazer maturidade e nos desenvolver. Só que para que isso aconteça, eu vou ter que ouvir e passar por cima daquela minha limitação, porque é ali que a gente vai alcançar o crescimento. Resistir à sabedoria sempre cobra um preço. Provérbios ali ele não ameaça, ele ensina, diz: comerão do fruto do seu procedimento, simples assim. Ou seja, em outras palavras, você vai colher o que você está plantando. Não tem choro. Não é, Deus, o Senhor é ruim. Deus, o Senhor é mau porque eu estou sofrendo. Não, aqui ele traz várias situações, ele fala até bem forte, eu darei risada da desgraça de vocês. Nossa, como assim? Vai dar risada. Mas por que isso? Porque você não quer dar ouvidos, porque você não quer me ouvir, porque você não quer me obedecer. Então existe uma consequência. Comerão do fruto do seu procedimento. A vida funciona assim. Escolhas, elas constroem caminhos, e os caminhos produzem o destino, não é verdade? As escolhas que você toma é como se estivesse pavimentando o caminho que você vai passar. Só que esse caminho, por causa das tuas escolhas, pode ser muito positivo, como pode ser bem trágico. Ele vai pavimentar um caminho que vai levar a um destino. Qual será esse destino? Qual será esse destino? Então, ignorar conselho não cancela consequências. Então, lembra que eu falei que Provérbios é um livro de conselhos? Então, você lê Provérbios, e daí mais para frente a gente vai ver lá: honre o Senhor com os seus bens, com as suas primícias, com toda a sua renda e tudo, para que tudo te vá bem. É promessa? Não, é um conselho. É um conselho. Você faz ou não faz. Só que tudo que a gente fizer, seja em obediência ou seja em desobediência, o que traz no texto ali? Comerão do fruto do seu procedimento. É um conselho. Ou, como diz hoje, o pessoal fala, fica a dica. Fica a dica. Como se Deus falasse assim, fica a dica, me obedece que você se dá bem. Desobedece, você vai quebrar a cara. A vida, ela funciona assim. Viver sem correção pode até parecer liberdade, Viver uma vida livre, mas com o tempo ela vai se tornando prisão. À medida que nós desobedecemos, a gente vai construindo muros ao nosso redor. E esses muros
vão nos aprisionando a cada tempo, tudo por causa de desobediência. Um detalhe importante é que Provérbios não diz que Deus se afastou, mas diz que a pessoa escolheu andar sozinha. Percebe a diferença? Esse texto nos chama para a gente assumir uma responsabilidade pelo caminho que nós estamos trilhando. O ser humano tem a mania de arrumar desculpa para tudo. Eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa disso. E nós precisamos assumir a responsabilidade. Nem toda dor é castigo de Deus, mas é uma escolha, é a consequência daquilo que a gente escolheu fazer. Muitas vezes a gente pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por esses problemas? A pergunta não deveria ser essa. Talvez a pergunta poderia ser: que caminho eu tenho escolhido? Quais têm sido as minhas decisões ao longo da jornada? Então, às vezes, a gente está colhendo algumas coisas hoje, mas que é uma vida inteira de decisões erradas lá atrás. E se existe algo que não falha, é a lei da semeadura. O Senhor nos ama muito, Ele quer muito o nosso bem, mas Ele não vai economizar, Ele não vai nos poupar das consequências daquilo que a gente semeou. E saiba que, porque Ele nos ama, Ele nos permite passar por isso. Pequenas decisões sem o temor do Senhor geram grandes feridas com o tempo. Um conselho ignorado hoje pode se tornar um peso amanhã. Então a aplicação para nós hoje é não brincar com escolhas espirituais, não brincar com Deus. Deus não nos abandona. Nós é que nos afastamos dele, nós é que deixamos de lado, nós é que as nossas decisões vão tornando a nossa distância de Deus cada vez maior. Deus está sempre ali. A gente precisa entender que o Senhor, Ele quer e Ele está nos chamando de volta. Nos chamando de volta. E enquanto há esse chamamento do Senhor, há esperança. Enquanto o Senhor está nos incomodando diariamente a voltar um caminho que é correto, é sinal que Ele me ama e Ele quer o melhor para a minha vida. De novo, se nós falarmos sobre a questão da poda, a poda serve para que a árvore cresça cada vez mais, e fala que a árvore que é podada, ela cresce, a que não presta, ele arranca. Eu quero ser podado, e você? Eu não quero ser arrancado, eu quero ser podado, e essa poda às vezes dói. Essa poda acontece por causa dos caminhos errados que eu tomei, as decisões erradas que eu tomei, e Deus, para me corrigir, para fazer com que eu cresça e eu dê muito fruto, Ele vai precisar podar. Nós precisamos ter esse entendimento, porque se o Senhor está nos chamando para isso, se o Senhor está nos incomodando a um retorno a velhas práticas, a atitudes corretas, é porque Ele nos ama. E se Ele nos chama, é porque ainda há esperança. Não estamos jogados, não estamos largados, mas Ele está perto, nos chamando. Volta a ouvir de novo, volta para ajustar o caminho, volta a admitir que sozinho você não consegue. A esperança não está em nunca errar, não quer dizer que você nunca vai errar, você vai errar, mas a esperança está em permanecer diante do Senhor. E toda vez que Ele chama, eu consigo ouvir. E quando eu ouço, eu volto. E eu corrijo as práticas erradas. Para de resistir. Para de querer se justificar. E o ser humano é bom nisso, sempre tem uma justificativa. Pare de se justificar, é decidir ouvir a Deus e obedecer. Quem ouve encontra descanso, quem ouve encontra direção, quem ouve encontra a vida. O capítulo 1 de Provérbios nos conduz para esse caminho que é muito claro, que é um caminho de sabedoria, que é um caminho de entendimento,
que é um caminho que muitas vezes nós temos resistido, porque a gente não gosta de correção, a gente não gosta de ser chamado a atenção, mas a gente se esquece que toda vez que Deus nos chama a atenção, toda vez que Deus nos incomoda, é porque Ele nos ama e Ele quer reconfigurar a rota, para que a gente possa crescer, para que a gente possa voltar para o caminho correto. Deus tem falado, Deus continua falando. O que a gente vai fazer com essa voz? O que a gente vai fazer com aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração? Lembre-se, enquanto há sabedoria, enquanto há voz do Senhor, ainda há esperança. Hoje é dia de ouvir, hoje é dia de dar o primeiro passo nessa mudança. Eu escolho ouvir, que você possa também escolher ouvir e voltar a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, para que você cresça, para que você se desenvolva e para que você viva uma vida melhor, uma vida na presença dEle. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos nessa jornada, ajuda-nos, ó Deus, a consertar tudo aquilo que a gente já fez de errado, Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a reconfigurar essa rota, Senhor Jesus. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e entender que é o Senhor que está falando. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o novo do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque enquanto o Senhor está falando, isso é sinal de que ainda há esperança para todos nós. E nós queremos ser ajustados, podados, moldados, trabalhados pelo Senhor, para que a gente possa crescer e dar muito fruto. Faz isso em nós, no nome de Jesus. Amém, amém, e que Deus abençoe a sua vida.